Olá, gente, boa tarde a todos. Desculpe a minha voz, ok? Mas é a voz de último dia de evento. Meu nome é Marcos Lanza, sou, pelo sotaque, a perceber que eu sou do Rio de Janeiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre lifting pós-bariátrico. E a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês: alguém já tem alguma experiência com tratamento com pacientes pós-bariátricos? Não? Então vamos contextualizar um pouquinho antes da gente falar da tecnologia, antes da gente falar do protocolo propriamente dito. Vamos conversar um pouquinho sobre essa contextualização que é importante para a gente poder entender porque o nosso público-alvo nesse trabalho foi os pacientes pós-bariátricos. Que eu sempre me enrolo. Bom, aqui meu currículo. Primeiro, para a gente contextualizar um pouquinho, né? Eu sou do Rio de Janeiro, como eu falei anteriormente, e trabalho numa universidade no Rio de Janeiro, e a gente acaba, como professor universitário, a gente tenta fazer novas pesquisas, a gente entender novos mercados, né? E aí foi dessa interrogação que a gente tinha, que a gente começou a pensar nesse grupo de pacientes. E por que a gente começou a pensar nesse grupo de pacientes? A gente tem uns números bem interessantes. A gente percebe que os números mostram que de 2012 a 2017 ocorreu um aumento de 46,7% do número de pacientes que realizaram cirurgia bariátrica no Brasil. Isso significa que a gente tem um número bem expressivo desse número. O Brasil, ele é o segundo país no mundo em cirurgias pós-bariátricas, perdendo apenas para os Estados Unidos. E mais um dado importante também: por que essa contextualização, por que houve esse aumento de pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica? Porque o foco do paciente mudou. Os pacientes elegíveis à realização da cirurgia bariátrica mudou. Em outro momento, só quem realizava a cirurgia, passava pela cirurgia bariátrica, eram os pacientes que apresentavam uma obesidade mórbida. Isso mudou. Hoje se entende que várias disfunções acompanhadas de obesidade, ou paciente acima do peso, ou obesidade mórbida, ele já é um candidato à cirurgia bariátrica. Então, como o contexto mudou, então quando o paciente apresenta várias disfunções, como problemas metabólicos, diabetes, problemas circulatórios, problemas renais, toda essa contextualização faz com que esse paciente seja um paciente elegível para a cirurgia bariátrica. E aí, quando o paciente ele realiza a cirurgia bariátrica, o que a gente tem numa resposta pós-cirurgia? A gente encontra um paciente que tem uma perda de peso extremamente grande, num curto espaço de tempo. Isso faz com que eu tenha uma repercussão muito intensa na pele, né? Porque a pele acaba acontecendo uma grande flacidez, o que a gente chama de pitose, porque a flacidez é tão grande que tem aquele caimento daquela pele. O paciente acaba perdendo, ele tem um diminuição de peso em algumas áreas, mas ele acaba não tendo um bom contorno corporal definido, então precisa se trabalhar esse contorno corporal. E o que se tinha para esse grupo de pacientes pós-bariátricos? As cirurgias reparadoras. E aí, quais são os alvos das cirurgias reparadoras? Você tem coxa, você tem braço, você tem abdômen, você tem mama. Só que a gente, para pensar, são muitas cirurgias para o paciente realizar pós já uma cirurgia bariátrica. Então acaba que ele acaba sofrendo uma repercussão desse pós-operatório, porque ele acaba perdendo peso, mas não consegue realizar uma harmonização corporal adequada. E aí, sem contar que quando o paciente ele passa por uma cirurgia reparadora, tanto na região do braço como na região da coxa, a gente tem uma cicatriz extremamente grande, que realmente é uma cirurgia inestética, uma cicatriz que ela não é esteticamente falando bonita, e sem contar que são duas áreas extremamente úmidas, que dificultam o processo de cicatrização. E aí o paciente no pós-bariátrico, o que ele precisa? Começar a escolher qual cirurgia reparadora que ele vai fazer. Ou ele vai fazer no braço, ou ele vai fazer na coxa, ou ele vai fazer na mama, ou vai fazer no abdômen, pensando nas áreas alvos numa reparação. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar: enquanto estética, a gente não pode fazer uma intervenção para minimizar as cirurgias reparadoras?
Podemos. E aí a gente começou a pensar em protocolos que a gente pudesse agir num pós-bariátrico de forma imediata, entendendo que é um público em expansão, a gente tem uma quantidade de pacientes extremamente grande e a gente pode minimizar que esse paciente passe por uma cirurgia reparadora. Então, qual foi o nosso alvo? A gente criou, a partir de um trabalho de estudo de caso que a gente realizou dentro da universidade, a gente pensou em realizar uns protocolos no qual nós associamos, na verdade, o laser no meio. A gente associou os recursos eletroterápicos e os recursos cosméticos. E o que nós estávamos querendo com esse tratamento? Primeiro, a prevenção e o tratamento da flacidez tecidual, já que a gente tem uma grande flacidez, com a perda de peso, e aí a pele está sustentada nessa gordura. Então, quando eu tenho esse excesso, essa perda muito grande de gordura, a sustentação da pele, ela cai, e aí você tem toda uma elasticidade perdida nessa pele, e aí com mais um agravo, né? Ainda bem que a gente está aqui dentro, né? Então não vamos sair agora, né? Entendeu? Bom, e mais um agravo, né? Se é um paciente que nós estamos tratando, um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, a alimentação dele não é muito boa, por isso que ele é um paciente de obesidade mórbida. E aí você tem uma pele altamente glicada, que faz com que essa flacidez fique extremamente acentuada. Então a gente precisa aumentar a hidratação dessa pele para melhorar todo esse processo de glicação que ela acontece, prevenir e realizar um tratamento minimizando essa flacidez tecidual e melhorar o contorno corporal, que, como eu falei anteriormente, há uma perda muito grande de gordura, mas o paciente ainda apresenta em alguns pontos uma gordura pontual ali, uma gordura porque quando ele perde como um todo, ele não perde pontualmente naquelas áreas. E aí, a partir dessa associação de recursos cosméticos e recursos eletroterápicos, o que a gente pensou enquanto resposta terapêutica, enquanto proposta de tratamento? A gente pensou como carro-chefe a utilização do padrão ouro para o tratamento para flacidez. E quando a gente fala de padrão ouro para o tratamento para flacidez, a gente está falando da criofrequência. A criofrequência é a evolução da radiofrequência, então a gente está pensando num protocolo realmente que tem um resultado efetivo. Então, para a gente ter um resultado efetivo, a gente tem que pensar num protocolo padrão ouro, e como padrão ouro, pensando em recurso eletroterápico, a gente utiliza a criofrequência. E aí a criofrequência, ela é uma evolução da radiofrequência, a radiofrequência criogênica. Então, para a gente poder entender qual o papel da criofrequência, a gente tem que falar um pouquinho de radiofrequência, onde tudo começou. Então, o que a gente entende, o que é uma radiofrequência? Já é um equipamento bastante tempo de mercado, mas ainda tem uma série de dúvidas as pessoas quando vão aplicar. Então, primeiro, quando a gente fala de radiofrequência, a gente está falando de uma associação de um campo eletromagnético. Então, o que isso quer dizer? Que quando ela ligar a máquina, todos nós aqui vamos receber um campo eletromagnético, mas ela é um campo eletromagnético associado a uma corrente elétrica. E se eu estou falando de corrente elétrica, eu estou falando de polos positivos e polos negativos. Então tem uma associação. Entendendo que todo campo eletromagnético, quando ela ligar aqui, todos nós vamos receber o campo, mas nós não vamos receber a corrente, porque a gente não está diretamente ligada ao aparelho. Mas o paciente vai estar recebendo essa corrente. E aí o que acontece? Você acaba tendo um movimento iônico. Isto quer dizer o quê? As moléculas começam a se movimentar internamente, porque eu tenho a passagem dessa corrente elétrica do polo positivo para o negativo e do negativo para o positivo. Então eu tenho esse campo eletromagnético ali, e aí eu tenho uma conversão de uma corrente elétrica numa corrente térmica. E aí você tem um calor profundo naquela área ali. E o que esse calor profundo provocado pela radiofrequência
traz de benefícios? Eu tenho primeiro uma vasodilatação, um aumento circulatório intenso. Então, se eu tenho um aumento circulatório ali com uma vasodilatação intensa, eu tenho aumento de aporte de oxigênio, eu tenho uma área muito mais nutrida, que está pelo aumento de fluxo microcirculatório ali. Só isso que acontece? Não. Se é um calor intenso naquela área ali, eu tenho uma indução de um processo inflamatório. Eu estou induzindo, eu quero um processo de inflamatório local ali. E o que esse processo inflamatório local vai realizar? Em uma situação de estresse, que é esse caso aqui, no qual eu estou induzindo um processo inflamatório, nós temos os estímulos das proteínas de choque térmico. E as proteínas de choque térmico é o grande start para os benefícios da utilização da radiofrequência. E o que as HSP ou proteínas de choque térmico, elas produzem? Elas podem aumentar ou preservar outras proteínas. Então, nesse caso, quando eu quero utilizar, quando eu estou estimulando, quando eu quero provocar uma retração tecidual e um novo estímulo de colágeno, nós utilizamos temperaturas extremamente altas, acima de 38 graus, 38, 39, 40. E quando eu tenho uma temperatura muito alta, a gente estimula primeiro a proteína HSP47. E o que a HSP47 ela faz? Ela estimula a formação de um novo colágeno. Fora essa proteína de HSP47, que é a grande chave dos benefícios fisiológicos, a gente ainda tem HSP70, HSP90, que também vão fazer com que eu tenha manutenção daquelas proteínas que foram estimuladas. Isso quando eu estou trabalhando com uma temperatura extremamente alta, que é o que eu quero aqui, porque eu quero provocar uma retração do meu tecido e estímulo de um novo colágeno ali. Então eu quero estimular HSP 47. Muitas vezes, a gente pode estimular outras proteínas de choque térmico de acordo com o objetivo do meu tratamento. Existe uma outra proteína de choque térmico chamada HSP 46, que ela degrada colágeno. E aí, quando é que eu estimulo essa HSP? Quando eu trabalho numa temperatura mais baixa, que não é o meu caso. O que eu quero aqui é estimular. Porque se eu estimular HSP 46, eu vou agravar um quadro. E aí eu vou piorar o meu cliente. E aí, com esses benefícios aqui, da radiofrequência, a gente já tem respostas terapêuticas bem intensas. E aí, como eu falei anteriormente para vocês, a criofrequência ela é uma evolução. E aí os estudos começaram a mostrar que quanto maior temperatura, isto é, mais de 40 graus, eu vou estimular mais proteínas de choque térmico. E, consequentemente, a minha resposta terapêutica será muito melhor. Mas se eu utilizar um aparelho de radiofrequência com 43, 44 graus, o que vai acontecer com o meu paciente? Eu vou queimar o meu paciente. E aí a gente não consegue utilizar uma temperatura extremamente alta. E aí que entra a criofrequência. O que ela veio propor? Eu posso trabalhar com uma temperatura mais alta, isto é, com uma temperatura mais alta, eu vou estimular mais proteínas de choque térmico e, consequentemente, a minha resposta terapêutica será muito melhor e, ao mesmo tempo, eu não vou queimar o meu paciente, porque eu vou preservar a minha epiderme. E aí a gente tem a criofrequência, que tem uma sinergia, isto é, ela tem um combinado de 3 tecnologias. Por quê? Eu continuo tendo a diatermia, isso quer dizer o quê? Eu continuo tendo um calor profundo, que é o calor provocado pela radiofrequência, mas eu tenho uma epiderme resfriada, porque a ponteira, ela tem um resfriamento. Então, ao mesmo tempo, eu tenho frio na ponteira e o calor profundo. Então, eu tenho a diatermia, eu tenho a criogenia, o que vai provocar o quê? Um choque térmico, porque eu estou trabalhando com frio e com calor na mesma tecnologia. E aí, obviamente, se ela é uma evolução da radiofrequência, os aparelhos de criofrequência conseguem trabalhar com uma temperatura que chega a 45, 46 graus dentro da derme.
Quando eu trabalho com a radiofrequência, se eu quero provocar, se eu quero estimular proteínas de choque térmico, eu quero trabalhar com temperaturas altas e ao mesmo tempo preciso preservar a minha epiderme para não queimar a minha epiderme, eu trabalho com o meu termômetro. Porque eu fico lá olhando, se o termômetro chegou a 38, 39, o paciente vai gritar se passar muito, né? Ele já grita, e aí eu vejo muitas vezes, dessa maneira eu passo uma outra área e perco também a ação da radiofrequência. E aí quando eu utilizo, e aí ao mesmo tempo eu tenho que ter uma habilidade, né? Porque eu passo a rádio e tenho um termômetro. Quando eu tenho uma ponteira resfriada, que é o caso da criofrequência, eu não trabalho com termômetro. Porque eu estou garantindo que eu tenho um calor profundo, provocando uma diatermia intensa no interior da derme, produzindo mais proteínas de choque térmico e, ao mesmo tempo, eu consigo manter um resfriamento, uma preservação da minha epiderme. Então, é mais fácil da gente manipular o aparelho e garantir um resultado muito mais intenso. Você quer perguntar? Quantos graus chega internamente? Bom, o ideal é que ela chegue a uma média de 45 graus. Alguns estudos mostram que quando a gente chega também uma temperatura muito extrema, até 55 graus, por exemplo, que o aparelho pode chegar, a gente pode ter destruição de colágeno. E aí eu não quero isso, eu quero estimular. Então eu preciso trabalhar com uma temperatura com um degrau mais acima do que a radiofrequência? Preciso, mas eu também não preciso chegar no meu último degrau, porque se eu chego no meu último degrau, eu também não consigo estimular colágeno, e eu vou degradar o meu colágeno. Então a média de temperatura, 45, 46 graus, é uma temperatura ideal, okay? Que a gente consegue estimular proteínas de choque térmico, ao mesmo tempo preservar a minha epiderme. No aparelho de criofrequência, a gente não consegue mensurar na hora que nós ligamos, a gente vai fazer aqui na prática, a temperatura que está chegando, porque a gente trabalha aqui com uma intensidade, ok? Mas uma intensidade que seja suportável, porque quando eu trabalho com 60 graus, por exemplo, e aí isso quer dizer o quê? Eu trabalho com uma intensidade muito forte, a minha epiderme não tá sendo resfriada, então o paciente não está sentindo. Mas eu posso estar queimando? Posso, porque lá na derme, internamente, eu estou trabalhando com uma temperatura muito extrema e eu posso estar provocando uma queimadura que só vai aparecer depois. Diferente da radiofrequência, que o paciente vai o quê? Gritar. Na mesma hora ele vai gritar. E aí você vai e já passa para uma outra área. E aí muitas vezes também, quando a gente faz esse tipo de jogo de passar para uma outra área, muitas vezes nós perdemos a ação da radiofrequência ali, porque a gente não permanece com o mínimo de tempo necessário para que se possa estimular a proteína de choque térmico, ok? Então, como nós falamos... foi. Então, como que nós temos na cria... nesse processo da criofrequência? A gente tem um choque térmico, a gente tem um aquecimento intenso que vai 42, a gente consegue chegar a 45 graus tranquilamente nesse aparelho, e a gente tem um resfriamento de até menos 10 na ponteira. Então, ao mesmo tempo, a gente vai ter os benefícios disso. A gente, nesse caso aqui, está focando nesse protocolo aqui, a retração tecidual. Então, o nosso estímulo aqui, o que eu quero neste momento aqui, é estímulos de HSP47. Mas tem que lembrar que o paciente é um todo e o equipamento também produz outras gamas de proteína de choque térmico, proteínas de choque térmico também que vão produzir a apoptose, ok? Agora, a forma de eu aplicar o meu equipamento pode mudar, já que o meu objetivo também pode ser diferente. Então aqui eu tenho o equipamento, e aí a gente tem uma diferença na hora que eu vou estar aplicando. Se eu quero realizar um estímulo de colágeno, o meu objetivo é trabalhar a derme. E quando eu trabalho a derme, eu vou estimular, eu vou pegar, ou estar utilizando uma ponteira bipolar, já que a corrente positiva e negativa vão ficar mais na superfície. Se eu quero estimular proteínas de choque térmico, que estimula a apoptose,
apoptose, já que o meu objetivo é trabalhar gordura localizada, eu vou trabalhar na monopolar. Então, na monopolar eu vou ter uma placa de retorno e consequentemente, eu vou ter uma profundidade maior da minha corrente. E aí eu vou conseguir estimular outras proteínas de choque térmico também. No nosso caso aqui, a nossa opção, já que é um lifting pós-bariátrico, que é o nosso objetivo, nós vamos trabalhar com a ponteira bipolar, já que eu quero trabalhar a parte da derme, ok? Você ia perguntar alguma coisa? Quanto tempo pós-bariátrica pode começar o tratamento? Então, a gente tem uns trabalhos aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse trabalho que nós fizemos, e mais de um trabalho, nós fizemos após a liberação do médico. O que isso se deu em mais ou menos em torno de 30, 40 dias pós-cirurgia bariátrica. Então, o que a gente fez é fazer com que eu não tenha uma degradação de flacidez intensa e a gente consegue melhorar a qualidade desse tecido. Qual é o objetivo do tratamento? É estimular essa preservação ou o tratamento dela, ok? Então, como nós mostramos aqui nesse gráfico, a gente observa aqui nesse gráfico, quando a gente tem o estímulo intenso da criofrequência, a gente consegue manter um efeito de contração da pele. Um efeito de contração da pele, então a gente tem uma resposta terapêutica imediata. Então isso a pele, ela se contrai imediatamente, obviamente porque diminui, e aí consequentemente eu tenho ao mesmo tempo a liberação dessas proteínas de choque térmico que vão fazer com que eu tenha o estímulo de um novo colágeno ali. Então eu tenho uma resposta imediata, que muitas vezes nós brincamos com aquele efeito Cinderela, que vai desaparecer pelo processo inflamatório, mas a médio prazo e a longo prazo eu vou ter uma resposta terapêutica com estímulo de um novo colágeno, ok? Então, se a gente parar e realizar uma análise comparativa entre a radiofrequência e a criofrequência, como nós vimos, como eu falei anteriormente, quando eu estou falando de criofrequência, eu estou falando de uma evolução da radiofrequência. Isto é, uma radiofrequência mais moderna. Isso não quer dizer que a minha radiofrequência não serve para nada, ela serve. Só que eu estou falando de uma outra tecnologia mais de ponta. Quando eu tenho a radiofrequência, eu só tenho o hiperaquecimento local, eu só tenho a diatermia. Quando eu estou falando de criofrequência, eu estou falando de choque térmico, eu estou falando de diatermia internamente e resfriamento na parte externa. E aí eu tenho o que nós chamamos de choque térmico. Eu tenho nas duas a produção de colágeno tipo 1, que é o colágeno bom, é o colágeno que nós desejamos. Mas como eu estou falando de uma criofrequência, de uma tecnologia maior, eu tenho 4 cruzes na criofrequência e 2 cruzezinhas na radiofrequência. As duas vão ter estímulo de proteína de choque térmico. A radiofrequência HSP47, que vai estimular novo colágeno. Na criofrequência eu tenho HSP47 em abundância, mas eu também tenho HSP27, que vai estimular a apoptose. E aí, se eu quero também trabalhar com gordura localizada, também eu posso estar utilizando de uma outra forma o meu aparelho. HSP70 e HSP90, que são proteínas de preservação, elas são produzidas nos 2 casos, só que com muito mais abundância quando nós estamos falando de criofrequência. E aí aqui a gente tem um caso... Opa, eu sempre me enrolo nesse passador aqui. Aqui a gente tem um caso que nós desenvolvemos, nós trabalhamos na universidade. Então a paciente, ela chegou pra gente com a liberação do médico, isto é, 30 dias depois da cirurgia. E o que a gente observa... Opa, de novo aqui. Tá. E o que a gente observa? A paciente, ela apresentava uma gordura localizada intensa na região do abdômen. Percebemos também que a cicatriz umbilical já estava em declínio, então a paciente apresentava uma flacidez, uma apoptose nesse caso, e a gente começou a trabalhar com esse protocolo, no qual nós associávamos os recursos cosméticos e eletroterápicos para preservar e melhorar o contorno corporal e, ao mesmo tempo, a gente melhorar a retração desse tecido para que esse tecido não tivesse uma flacidez tão intensa. E o que a gente observa com 10 sessões após o início do tratamento?
A gente tem um contorno corporal um pouco mais definido. E uma coisa que nos chama a atenção é a cicatriz umbilical. Você vê que a cicatriz umbilical, no primeiro momento, ela estava em declínio. Então, mostrando que a paciente já apresentava uma flacidez tecidual aqui. E a gente observa o quê? Como ela foi perdendo, houve uma perda de peso pós-bariátrica, normal, mas houve uma preservação do tecido. Então houve uma melhora desse contorno corporal muito mais evidente ali. Então a gente ajudou a manter a qualidade tecidual, mesmo com uma perda excessiva de peso que aconteceu nesse caso aqui. Aqui a gente observa na parte do dorso. Se a gente observar perto da região do sutiã, a gente já tinha uma flacidez, uma caída desse tecido com uma gordura localizada intensa ali, e com o tratamento a gente observa um dorso mais definido, sem essa pitose excessiva. Então eu consegui manter um reequilíbrio tecidual ali intenso. No braço, apesar da foto não ter ficado muito boa, mas a gente percebe na foto 1 já umas ondulações, né, que são vistas, são sinais evidentes da flacidez de pele, e a gente percebe nesse segundo momento que a gente tem uma preservação melhor dessa pele. E o que a gente pensou como protocolo de tratamento? A gente utilizou um protocolo da linha Adicus e a gente associou, como eu falei, uma associação. A gente tem que pensar, quando eu estou pensando em um tratamento, não é só um recurso cosmético, não é só o recurso eletroterápico, a gente está pensando numa associação de um todo. E aí a gente pensou, primeiro a gente fez uma higienização dessa pele, e aí utilizou um produto chamado sabonete glicoativo, que ao mesmo tempo a gente queria descompactar essa camada córnea, ok? Logo depois a gente fazia uma ativação metabólica através de um fluido hiperemiante. O que eu queria era provocar uma vasodilatação local ali naquela área. Em seguida a gente vinha com um acelerador corporal, já que o nosso objetivo era ao mesmo tempo a melhora do contorno corporal e melhorar e evitar a flacidez que poderia acontecer. Então a gente trabalhou com fluido Power Delivery, que faz um estímulo de lipólise muito importante. Depois a gente vem com outro produto chamado Lipofox, que trabalha a ativação da lipólise, e o Nanofirme, que vai trabalhar com estimulação de fibroblastos, porque ele tem na composição dele o Nanodemai. A partir dessa fase a gente vinha com a aplicação da criofrequência. E a aplicação da criofrequência, nós utilizamos como condutor, que a gente utiliza geralmente a glicerina. Certo? Mas a gente começou a testar, não foi, Michele? Nós testamos que utilizamos o Hialocrin GF. O Hialocrin GF é um creme gel à base de ácido hialurônico e fatores de crescimento. Pode passando se vocês quiserem, para vocês testarem. Ele tem, na composição dele, ele tem fatores de crescimento e o ácido hialurônico. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue melhorar a hidratação dessa pele, ok? E ao mesmo tempo a gente consegue conduzir bem com o aparelho. Nós fizemos os testes até na fábrica para verificar se ocorria desnaturação do produto, e não ocorreu desnaturação com o produto com utilização de temperaturas extremas, que é o caso da utilização da criofrequência. E uma coisa assim, eu vou falar como paciente, que me incomoda muito quando eu sou paciente e vou fazer ou a rádio ou a criofrequência, que é quando termina a área, por causa da glicerina, está extremamente oleosa, né? E aí aquilo, enquanto paciente, estou falando como paciente, isso me incomoda profundamente. E muitas vezes a gente precisa fazer o quê? Higienizar a pele de novo. Porque não adianta só passar água ou álcool, que a gente não consegue retirar o excesso de gordura. Outro dia eu estava num paciente e estava sendo realizada a rádio, e aí você tinha na face, ela escorre até para o cabelo, até no cabelo da paciente você encontrava a glicerina. E aí, por causa desse incômodo, que a gente acaba tendo uma reclamação muito intensa do paciente, a gente pensou numa outra proposta. E aí, obviamente, que tivemos que testar para verificar que se realmente havia desnaturação
desnaturação, que se houvesse desnaturação, a gente não ia conseguir utilizar o creme, e ao mesmo tempo a gente consegue ter uma permeação melhor de um produto que contém ácido hialurônico e fatores de crescimento. Bom, a gente vai fazer agora uma prática para vocês visualizarem a ação do aparelho. Queria convidar a nossa técnica que vai me ajudar aqui nesse momento. Então aqui a gente tem o Andrews, que é o aparelho que a gente vai fazer aqui a prática. O Andrews, ele tem um equipamento que ele vem com 6 ponteiras diferentes, então a gente pode adequar a ponteira ao meu paciente, ponteiras essas que podem ser monopolar ou bipolar, isso vai depender do que eu quero, se eu quero trabalhar mais gordura localizada, eu preciso utilizar uma ponteira monopolar, ok? E utilizar a placa de retorno para a gente poder realizar o campo eletromagnético e a corrente elétrica passar ali. No nosso caso, a gente vai estar usando uma ponteira bipolar, já que eu quero atingir a derme. Esse é o nosso objetivo. Então, o meu objetivo aqui nesse tratamento é melhorar a flacidez ou prevenir a flacidez tecidual. Então, nosso objetivo aqui é trabalhar com a ponteira bipolar, ok? Ele é simples, é fácil a manipulação dele. A gente sempre brinca que o aparelho conversa com a gente, né? Então, a gente já começa aqui a linguagem. Então, você quer vir para cá para facilitar? Então nós vamos realizar uma demonstração do aparelho na região do abdômen. Opa, aqui está passando rápido. A gente tem uma frequência, né, de 1 até 40 MHz nesse aparelho. A gente vai fazer ali, olha, selecionar o manípulo. Eu quero mono, bi ou tripolar. Então, nesse caso aqui, nós vamos usar o bipolar, já que o meu objetivo é estar trabalhando a flacidez. Como nós falamos para vocês, quando eu quero utilizar o aparelho para trabalhar a região tecidual, eu vou usar a bipolar, já que eu quero uma diatermia na minha superfície. Então, o meu campo eletromagnético é mais superficial. Se eu quero utilizar na gordura localizada, eu vou estar utilizando com a placa de retorno a monopolar para me ter uma profundidade maior do meu campo eletromagnético. Ok? Então aqui nós temos toda a tecnologia do aparelho. Como eu falei, são 6 ponteiras, facial e corporal, monopolar, bipolar ou tripolar. Então, dependendo do que eu quero, o objetivo de tratamento, eu vou adequando a ponteira de acordo com o meu objetivo. Então a gente precisa, olha, umas observações importantes. Eu preciso preparar a pele, eu preciso de um condutor. Então nesse caso aqui a gente não vai estar usando a glicerina, a gente vai estar usando o Hialocrin GF, como nós falei para vocês. A gente pode estar estimulando, né, o uso de vitamina C, né, já que eu quero estimular colágeno, a gente pode dar o up, né, porque a gente está falando hoje de in-out, né, isso é o que é mais moderno no mercado. A gente está retirar da área os materiais metálicos, o ambiente resfriado, a gente precisamos ter, e usa uma placa de dispersão, caso o meu objetivo é trabalhar a monopolar. Nesse caso aqui eu não vou usar a placa de dispersão, porque a gente está usando uma ponteira que é bipolar, ok? Já que o meu objetivo aqui é trabalhar a derme, uma área mais superficial. Então, o meu campo eletromagnético, a minha corrente elétrica, vai estar mais na sua superficialidade. E aí, esse é o meu objetivo. Aqui a gente tem outros resultados, olha, antes e depois, com equipamento. Antes e depois, você vê que aqui você tem, como eu falei, o aparelho, nosso objetivo aqui é trabalhar a flacidez, mas ele também a gente pode ir trabalhando para estimular a apoptose e redução de medidas. A gente vai estar iniciando. Nós dividimos uma área, né? Qual é a área que nós trabalhamos com o manípulo? A gente pega uma área que é o manípulo ao quadrado. Então, a gente trabalha ali uma área de tratamento, ok? Isso é importante a gente definir, porque muitas vezes nós começamos a trabalhar e aí vou para outra área, vou para outra área, vou para outra área, vou para outra área, e no fim eu trabalhei o quê?
Nada, eu não fiz nada. E eu não vejo uma resposta. Eu preciso, para provocar, estimular as proteínas de choque térmico, e aí eu preciso ter um estímulo da diatermia, eu preciso ter uma ação de um tempo mínimo naquela área ali, ok? A paciente, nesse caso, não vai estar sentindo esse calor, como nós vimos, a ponteira está resfriada, então eu tenho uma ponteira resfriada e uma ação de diatermia internamente, ok? Você quer colocar alguma coisa? Deixa eu só... Boa tarde, meninas. Uma coisa que é legal de destacar é o seguinte: a radiofrequência ela precisa de uma área hidratada. Às vezes a gente tem o cuidado de fazer o tratamento, indicar um monte de coisa e a pessoa não se hidrata. Então, por que a Dox ela deu o aval do Ialo? O Ialo, pelo fato dele ser extremamente hidratante, então tem a questão de escorrer a glicerina e tudo mais, mas não somente por causa disso, também pelo fato dele ser um ótimo condutor. E além disso, também hidratar. A radiofrequência, ela precisa de um tecido muito bem hidratado. Então, essa associação, ela é espetacular. Tá? Então, quem já usa radiofrequência ou quem já usa o Andros, usar essa substância de contato, vocês também vão ter um resultado superior. Claro que a gente tem o Andros, onde a gente tem 600 watts de potência, então é muito potente. A gente está juntando duas marcas que são muito fortes, onde se preocupam principalmente com ciência. Então, se a gente tem cientificidade para poder trabalhar, o resultado ele vem, não é só clínico de antes e depois, já está muito bem fundamentado. Então, foi que a Michele colocou muito bem, né? Quando a gente pensou no tratamento com a utilização do Ialo, a gente também pensou numa preparação de uma pele, de uma hidratação dessa pele. Então a gente também pode previamente realizar nessa pele uma hidratação e com isso a gente vai ter uma resposta desse aquecimento com muito mais facilidade. A gente vai lembrar lá no início da minha fala que para a gente ter a conversão da corrente elétrica numa corrente térmica, os íons se movimentam. E esses íons vão se movimentar de forma muito mais rápida se a pele estiver hidratada. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas reclamando assim, nossa, eu tenho um aparelho de radiofrequência que a gente consegue medir a temperatura e muitas vezes demora a chegar aos 40 graus. E aí, muitas vezes, por que demora a chegar? Porque a pele está desidratada. Então, se eu tenho uma associação de uma corrente elétrica, uma corrente que vai precisar ser com movimentação iônica, ela ter esse processo de conversão, quanto melhor a minha hidratação, melhor. Então, quando nós utilizamos um produto, que ele já é um produto hidratante, a gente vai conseguir essa movimentação iônica melhor e, consequentemente, vai conseguir a diatermia, que é o nosso objetivo principal ali. Mas também a gente pode pensar num programa de tratamento, que aqui eu estou falando de um momento do programa. Um momento do programa no qual também eu vou estar realizando um momento de hidratação. Porque é engraçado que a gente fala muito de hidratação facial, mas a gente não fala muito de hidratação corporal. Parece que o corpo não precisa de hidratação. E ele precisa tanto quanto a face. Então, dentro desse programa, né? Porque eu não tô, aqui é um momento desse programa, mas isso não é um único momento. Até porque o meu paciente, ele vai mais de uma vez por semana na minha clínica, então eu posso intercalar o meu programa com momentos de hidratação dessa pele. E, consequentemente, eu vou minimizar a glicação, eu vou hidratar melhor a minha pele e vou ter uma resposta do meu tratamento com a criofrequência com muito mais eficácia. E, obviamente, a satisfação do meu cliente vai ser extremamente maior, ok? Aqui a gente tem outros resultados com a utilização da plataforma da criofrequência. E eu queria perguntar ao modelo o que ela está sentindo nesse momento. Tá só um geladinho assim na minha barriga, mas tá tranquilo. Então ela está sentindo um gelado. Olha que a ação da proteína de choque térmico que eu quero é com a ação da diatermia. Então ela não está sentindo esse calor profundo que está acontecendo na área. Eu queria abrir para perguntas. Tem alguma pergunta? Não? Fala. Qual a diferença da lipólise para criofrequência?
Então, a criolipólise, ela vai trabalhar somente com estímulos de apoptose para diminuição da gordura localizada. Então, ele trabalha com outro mecanismo de ação, né? Então, eu tenho uma isquemia provocada pela ação da sucção e pela diminuição circulatória que está acontecendo ali. E quando se retira o aplicador, você tem uma reperfusão intensa na área, no qual eu vou ter um processo inflamatório induzido ali e provocar alguns tipos de citocinas pós-inflamatórias ali. E aí, com essas citocinas pós-inflamatórias, a gente vai ter um estímulo de apoptose, que é o principal estímulo que eu tenho de perda de gordura ali. Outros movimentos de perda de medidas também vão acontecendo ali também. Eu tenho também estímulo de lipólise, eu tenho estímulo de necrose, algumas células acontece processo de necrose, mas é um aparelho que vai estar visando um estímulo de diminuição de gordura localizada pontual, diferente da criofrequência, que eu posso, dependendo do meu objetivo de tratamento, estar trabalhando para perda de gordura ou para estímulo da melhora da flacidez tecidual, ou os dois ao mesmo tempo. Posso utilizar a criolipólise num dia e no outro dia a criofrequência ou não? Tá. Eu vou falar o meu protocolo que eu utilizo a criolipólise, tá? A criolipólise, ele tem todo um mecanismo de ação fisiológica que vai estimular um processo inflamatório. Então, eu tenho um pico de um processo inflamatório e um declínio que começa a acontecer 15 dias depois. Então, tudo que eu utilizo, falando eu como professor e lá nos meus trabalhos, eu só começo a trabalhar com pós-criolipólise a partir de 15 dias, onde eu tenho um declínio desse processo inflamatório e começo a ter uma resposta terapêutica. Então, eu começo a estimular outras vias de degradação de gordura. Ok? Então, caso eu queira dar continuidade, eu sugiro que passe a utilizar 15 dias depois. Eu sei que você falou, mas eu queria que você me explicasse direitinho como que a criofrequência age internamente. Se eu queimo o meu paciente internamente e sai externamente, ou só internamente e vai ter alguma sequela internamente no meu paciente? Vamos lá. A gente trabalha com uma diatermia controlada, né? Como eu falei anteriormente. O aparelho a gente utiliza aqui com uma frequência. Então, essa frequência ela vai estar trabalhando com uma diatermia mais acentuada do que a rádio. A rádio a gente tem o manípulo e ao mesmo tempo eu tenho o termômetro. Então, se eu chego a 41 graus, o que o paciente fala para você? Ele está quente. Então ele dá um start para você. O que eu visualizo naquela área ali que ele está gritando? A área está muito hiperêmica. Isso é um sinal, porque eu não tenho resfriamento, ok? Mas ao mesmo tempo eu posso tirar e vou passando para outra área assim sucessivamente, ok? Nesse aparelho eu tenho o resfriamento dele. Então, se o paciente, por mais que esteja resfriado, ele vai, em algum momento, se ele sentir que está extremamente quente, se a frequência estiver muito alta, eu posso ter um aquecimento muito interno? Posso. E aí ele vai dizer para você assim, nossa, está incomodando. Então eu tenho que diminuir o quê? A potência dele, ok? Tem que estar agradável. O que ele vai ter que sentir é o resfriamento, não a diatermia. E aí, se eu não utilizo, vamos imaginar assim, o paciente reclamou que está incomodando, mas eu continuo insistindo, porque eu acho que insistindo eu vou ter uma resposta terapêutica melhor. Eu posso ter uma repercussão 2, 3 dias, apresentar uma queimadura externa? Posso, porque essa queimadura vai aparecer externamente. Ok? Respondido? Respondido. Mais alguma pergunta? Foram 10 sessões. Qual foi o intervalo entre elas? Então, como eu falei para vocês, a gente fez um programa de tratamento. O dia que nós utilizávamos a criofrequência, a gente fez um protocolo de 15 em 15 dias. Mas a paciente, ela vinha 2 vezes na semana, porque nós intercalávamos com protocolos de hidratação. Né? Então, esse aqui é um momento, esse aqui seria a cereja do programa. Então, em 15 dias, a gente repetia esse protocolo que eu mostrei a vocês, protocolo esse que entrava a criofrequência. Intercalando, a gente fazia a hidratação corporal também, ok? Então, a paciente vinha 2 dias por semana, tá? Mais alguma pergunta?
Não? Bom, se quiserem, vocês podem chegar mais próximos para ver. Aqui tem os meus contatos. Meu Instagram, Marcos Lanza Oficial. Meu Facebook, Marcos Lanza 2. Eu sou esteticista e fisioterapeuta. Trabalho na Universidade Unigran Rio. Tem outra colega do Rio ali. Okay? E estou à disposição de vocês. Se quiserem tirar alguma dúvida, mantenham contato comigo. O meu celular, que é o Zap, né? 998487412. Ok? Esse ano eu fui indicado para o Estética Business como educador do ano. Então, quem gostou pode me... E o IRS também com a melhor plataforma, não foi? A inovação tecnológica. Então, tem 2, então votem lá no site dos Negócios Estética. Vocês podem chegar aqui mais próximos para visualizar e obrigado por ter me escutado aqui, ok? E até uma próxima oportunidade. E obrigado a Docs pelo convite, pela parceria de sempre.